Hoje falando de um assunto da maior importância para você ouvinte que já está na terceira idade, na melhor idade e tem, claro, uma perspectiva de vida muito longa, porque hoje a medicina, né, os avanços na medicina, a maior atenção e qualidade de vida proporciona isso, uma vida mais longa, mais longevidade. Agora, o que se trata aqui é uma longevidade com qualidade de vida. E um dos fatores que podem impactar diretamente nessa condição é o estresse. O programa de hoje traz o médico Walter Viterbo, ele que é médico especialista em acupuntura, anestesiologia, também com formação em clínica da dor, e vai nos ajudar a entender um pouco sobre isso. Estresse e envelhecimento, a gente fala, olha, a correria, a vida corrida, vai envelhecendo as células, de fato, né, doutor Viterbo? Com certeza. E aquilo que a gente sempre fala, o que é o estresse? O estresse é uma resposta a fatores estressores. O nosso corpo está preparado para responder a estímulos. Então, quando a gente se chateia no trânsito porque o carro deu uma fechada, quando a gente se aborrece com o vizinho que está fazendo barulho, quando a gente coloca metas inatingíveis de querer comprar carro, comprar casa, viajar, fazer acontecer e não consegue aquele dinheiro, as dívidas, né, a própria segurança, a insegurança em relação ao futuro desse país. Então, uma série de coisas são fatores estressores. E o nosso corpo, como um grande sensor e defensor da nossa saúde, ele faz a leitura desse estresse, faz a leitura desse fator estressor e responde fazendo modificações no nosso corpo. Então a nossa modificação é o corpo vai avaliar, eu estou numa situação de perigo, eu posso lutar ou fugir. E aí o corpo me prepara para isso. Passa a funcionar o sistema nervoso simpático, que coloca com o nosso coração bater mais forte, nosso pulmão vai respirar mais rápido, nosso fígado vai liberar mais plano no celular. E de repente um carro freia em cima de você. Naquele momento, aquele fator estressor do barulho do freio da buzina, o seu corpo entende que aquela é uma situação de lutar ou fugir. E lhe prepara para você sair correndo. E naquele segundo você se torna uma pessoa mais forte, mais valente, mais rápida e sai correndo e salva a sua vida. Até certo ponto esse estresse é positivo. Esse estresse estimulou o homem da caverna a correr atrás, né, do animal para comer ou correr do animal para não ser comido. O grande problema é quando esse fator estressor torna-se constante. Quando o tempo todo a gente está ouvindo o barulho do freio do carro, o barulho da buzina, né, nos dando sustos, porque a gente cria essas situações. E aí o corpo não aguenta essa modificação. A adrenalina em alta o tempo inteiro, o coração batendo rápido, o fígado gastando glicose, o pulmão respirando de forma ruim, porque é rápido, é ruim. Aí vem o que? A defesa da gente cai, a parte imunológica cai, a gente começa a adoecer, aí as células começam a ficar velhas. Aí eu te respondo, isso, na verdade, quando você já tem uma doença, por exemplo, como a hipertensão ou diabetes, que são doenças muito frequentes na população, e você mantém um nível de estresse mais alto do que o normal, é óbvio que a sua hipertensão e o seu diabetes estarão mais descompensados, darão muito mais trabalho para o medicamento fazer efeito. Então é claro que o hábito de vida, de evitar os fatores estressores, é fundamental para ajudar no controle do diabético e do hipertenso. Olha, os dados do IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, já apontam que os idosos representam 13% da população brasileira, ou seja, bastante. Podemos dizer então, doutor Viterbo, que um desafio hoje é manter esses idosos, né, essa população que vem crescendo, mas com a questão de padrões de hábitos saudáveis. Essa população, aquela população obediente, que faz dever de casa, que é tranquilo, o médico fala e faz. Como é manter os hábitos saudáveis nessa população? Na verdade, é a questão de consciência. Sim. Né? Eu sempre digo ao paciente que ninguém manda ninguém fazer nada. Quem manda é você próprio. Eu me mando ir ao dentista, eu me mando ir ao médico, eu me mando escolher a carne mais magra do que a gorda, eu me mando escolher não carne, escolher peixe. Então, o hábito nada mais é, como a etimologia da palavra já fala, hábito, você vai fazer habitualmente aquilo. Então, eu escolho dormir mais cedo. O sono, que a gente não citou ainda, é outro grande, né, vamos dizer assim, tanto o lado positivo quanto o negativo. Quem dorme bem está produzindo mais GH, que é o hormônio do crescimento, e está rejuvenescendo suas células. Mesmo que você não continue crescendo, mas você continua rejuvenescendo. Se você dorme mal, hoje a gente vê nossos jovens até 1, 2 da manhã teclando em celular desnecessariamente, aí acordam tarde. É claro que o sono do dia não é igual ao sono da noite. O sono do dia tem a luz, tem o barulho, tem o próprio ciclo, né, que não é o normal da gente. O ciclo circadiano, a gente nasceu, sempre cresceu para dormir à noite e para estar acordado de dia. Quando você inverte isso, as suas células também ficam com prejuízo na sua renovação. E aí quem tem efetivamente algum problema, né, de insônia, dificuldade para dormir, precisa dar atenção a isso, tratar isso, porque isso vai ser aí um pavio, pólvora, né? Com certeza. E se você lembrar da história, o ser humano dormia à noite
287666, como você vem colocando esses hábitos saudáveis na sua vida. Todo mundo que envelhecer pergunta, olha, eu quero sim, quero prolongar minha vida, quero viver bastante, quero ver meus filhos na nossa mão ou não? Em parte. Obviamente é impossível você dizer que está controlando a segurança pública. Todo mundo se estressa com medo do que tem de violência fora. Não está no seu momento de controlar o trânsito. Então, se eu não posso controlar o trânsito, eu saio mais cedo. Se eu não posso controlar a insegurança, pelo menos eu procuro ir para locais mais seguros. Existem locais que têm mais perigos, lógico, qualquer lugar tem, mas estatisticamente você pode ir para um lugar de uma zona de mais risco ou de menos risco. Então, o controle do estresse está em você administrar, né, em poder de alguma forma evitar o que a gente já chamou aqui de fator estressor. Porque o fator estressor chegou, aí o corpo vai responder. E aí vai responder se estressando e produzindo todas aquelas situações que a gente já citou aqui. Vamos entender também, será que você é ou não uma pessoa estressada? Qual o seu nível de estresse? Será que você tivesse, né, um aparelho aí, tipo termômetro para medir, um estressômetro para saber como é que está no seu estresse? Mas tem alguns sinais, talvez, do seu comportamento, e aí vamos falar sobre isso, que podem dar esses indicadores de como é que você está. Por exemplo... Isso é muito simples. Se você observar, por exemplo, que você não se concentra, quando a gente, isso é um grande exemplo, quando a gente está tranquilo, por exemplo, estudando para uma prova, focado naquilo ali, começa a não querer socializar, corre risco de depressão. Então, o estresse a longo prazo vai fazer modificações extremamente significativas na sua saúde e vai realmente te adoecer. Olha aí, gente, então isso é muito sério. Vai percebendo aí esses sintomas, você tá isso. Algumas pessoas você nem percebe, já tá tão no automático que não percebe nem aceita. Ah, não sou estressado, não, eu sou assim, eu sou ágil. Preste atenção, tá? De sua vida. Se algumas pessoas estão sinalizando isso, ouça, veja para o seu bem e muda a rota, muda o caminho, porque isso vai te trazer consequência. Às vezes vem uma doença que você não estava esperando, né? Uma doença do próprio seu sistema imunológico que vai responder. Ninguém aguenta viver o tempo todo nessa adrenalina, como bem falou o Dr. Viterbo. Mas tem ouvinte na linha, vamos a ele, bom dia, ou a ela. Alô? Quem fala? Angélica? Tá falando de onde, querida? Opa, beleza, diga aí. Sua pergunta, sua dúvida. Você é estressado? É um estresse, é uma angústia de maneira com angústia no coração. E você quer fazer alguma pergunta? Eu estou com o médico, acupunturista, ele também que é especialista em dor. Tem alguma pergunta a fazer? O que eu posso fazer com isso? Lidar com isso. Angélica, fica ouvindo aí, tá? Olha aí, você falou de fatores externos. Sua filha se separou, claro que isso deixa uma mãe, um pai mais preocupado. Veio morar com você, acarretou para você mais preocupação. Fatores externos ou internos, doutor Viterbo, contribuem mais para o estresse? Na verdade, os externos, né? Hoje as pessoas se conhecem e sabem administrar os seus problemas. O grande problema, na verdade, é quando surge algo que não era seu e passa a ser. A senhora está dando um exemplo aí extremamente frequente na população. O idoso, ele passa a ter que criar o filho de novo. Isso vale pela separação do casal, pelo insucesso profissional, por problemas de saúde. Às vezes ele traz o filho para dentro de casa, o envolvimento com drogas. Então, assim, você já criou seu filho, já está na sua terceira fase, na fase boa da vida, e de repente tem que voltar a criar esse filho de novo, seja ele emocionalmente, seja ele com a questão econômica, com a questão física, a questão do espaço físico. Então, claro que isso é um fator estressor. E aí você, idoso, vai precisar readministrar, né, ressignificar isso na sua vida, que vai de novo ter que criar o seu filho velho dentro de casa. Isso realmente é um fator que causa muita angústia, muita ansiedade. Eu te recomendo procurar, obviamente, um médico, procurar um psicólogo e pedir um acompanhamento, porque esses são casos que, se não se cuida, essa angústia que a senhora está sentindo, ela pode realmente evoluir para uma depressão. Então procure urgentemente o médico da sua confiança e, de repente, até um psicólogo também. Então, nesse limiar, né, de passar de um estado só para uma situação mais patológica, de doença mesmo, aí precisa tratar. Então, Angélica, confia em Deus, tem muitos ouvintes aqui também religiosos, a oração, a meditação, aquele momento da noite, tira para você no seu dia, um momento para você, tá? Às vezes fazer uma caminhada, fazer uma atividade física, aliás, a Zorilda, ela está dizendo aqui o seguinte, eu procuro cuidar do meu estresse fazendo academia, pois é muito estressada. Então, atividade física libera essa adrenalina, né? Excelente. Então tá no caminho certo, tá, Zorilda? Agora, ninguém é estressado, está estressado. É um estado que você pode mudar. Você tem o controle disso aí, pode fazer a diferença. Agora, como é que a acupuntura acaba ajudando nesse processo também de estresse? Como a gente já citou no começo, quando a gente estimula a pele com a passagem da agulha, o corpo entende que está furando e faz a produção na corrente sanguínea, libera vários neurotransmissores para a gente combater essa pequena dor.
Um deles é a endorfina, que é um hormônio que é o hormônio do bem-estar, que é produzido quando a gente faz atividade física, atividade sexual, prazer, alegria, tudo isso a gente libera endorfina, que é a sensação de bem-estar. E ele vai fazer com que haja uma diminuição do nível da adrenalina. Então, um grande tratamento do estresse é a produção de endorfina, seja ela via atividade física, via alegria, ou mesmo fazendo sessões de acupuntura, ou todos juntos. Ou tudo junto, que aí vai te dar um mapa e uma qualidade de vida muito melhor. Vai procurando dentro dos recursos que você tem. Da possibilidade, não tenho dinheiro para fazer academia, mas tem uma caminhada. Será que você não mora num lugar que tem uma quadra, mora próximo da Essa orla? orla Aí? é tão bonita, Pois né? é, tão bonita. Será que no fim de semana você só fica fazendo as atividades de casa, trabalhando, vendo tudo que você tem para fazer? Não tira um momento para um relaxamento, visitar um colega, bater um papo, assistir um filme? Gente, possibilidade tem. A gente que não encontra, até porque tá ali naquela zona de conforto. Se já chegou um quadro, que aí eu vou chamar a atenção. Se tivesse feito a caminhada, talvez não chegasse esse quadro. Então, já que chegou esse quadro, agora o meu joelho dói e eu não consigo caminhar. Aí, como eu não caminho, eu aumento o peso. Como eu aumento o peso, o joelho dói mais ainda. Aí é que eu caminho menos que ainda. ciclo, né? Então, é um ciclo que precisa ser quebrado de outro. Val, um beijo pra você que tá dizendo aqui, Patrícia, sempre pensei nisso, não adianta ter longevidade sem qualidade de vida. Sempre, gente, isso é uma questão de escolha e fazer também a diferença. Quero saber se a acupuntura é tratado na área estética. Quero saber se a acupuntura é tratamento estético. Wagner, Leonardo, essa é uma resposta difícil. Eu, particularmente, até já fiz investimentos há muitos anos atrás nessa área e não me convenci de bons resultados. Então, eu não quero aqui dizer que as pessoas que fazem acupuntura estética não terão resultado, mas, particularmente, os embasamentos científicos, a minha observação, me demonstraram muito desestimulados nessa área. Eu acho que a acupuntura tem muitos resultados efetivos e comprovados, tanto na clínica quanto na ciência, na área de dor, na área de ansiedade, na área de estresse, com relação, por exemplo, à questão de pele, as doenças de imunidade, e muita comprovação. Na área de estética tem muita limitação, eu particularmente não tramito nessa área. Ok, tá? Vamos falar assim pra você. Tá, a Letícia tá perguntando aí, mora no Costa Azul, pergunta onde fazer o tratamento de estresse, através, né, dos locais onde o Dr. Viterbo atua. Vamos deixar assim o telefone dele aqui de contato na nossa produção, você que ficou interessada. Mas procura aí nos sites da internet, tem todos os contatos, né? Hoje em dia ninguém se esconde mais, né? Ninguém se esconde, procura aí, bota aí. É importante que esteja atento se tem gordura, se essa gordura pode estar subindo e ela está indo entupir suas artérias. Então, existem hoje várias medicações para isso, tanto da hipertensão quanto do controle de gorduras, mas, sem dúvida, é o cardiologista quem vai te ajudar. Agora, o que você pode fazer são os hábitos saudáveis, a atividade física, a própria reeducação alimentar e outros hábitos para diminuir o estresse, como a própria acupuntura, a meditação, caminhada, tudo útil. A Eliette está falando aqui também que assim, a gente quer ter uma vida melhor, mais saudável, mais plena, vai fazendo aí a sua poupança, ou seja, a sua economia de saúde para poder garantir. No final você vai ter lá aquela reserva para poder gastar, né? É como eu citei, é um prédio que você constrói. Como é que você está fazendo esse prédio? Como é que você está construindo esse prédio, né? Como é que está seu alicerce? Lá na frente você vai ter 10, 15, 20 andares. E lá embaixo, como é que está isso aí? Se essa base não Sólida, sustentar, né? Aí tudo vai ruir. Longevidade e qualidade de vida. Que outros fatores também podem garantir isso? Falamos de atividade física, falamos de dormir, alimentação também é um fator importante. Fundamental, né? A gente sempre diz assim, tinha um ditado chinês que falava assim, se o paciente adoeceu, alimente ele. Se ele não melhorou, melhore a alimentação dele. Porque, primeiro de tudo, a alimentação é a base da nossa energia, né? Que vai fortalecendo a nossa imunidade. Está tudo pronto lá, só precisa ser alimentado. Qual é essa questão da atividade física regular? Pessoas que dizem assim, mas eu tenho uma vida já muito ativa, eu ando, eu saio para a igreja, levo meu filho para a escola. Igual você fazer 30 minutos de esteira. Então, uma coisa não substitui a outra. Bom, vamos falar então sobre algumas outras, além da acupuntura, massagens relaxantes, yoga. Hoje se fala muito da meditação, ou seja, esse suporte também psicológico que você falou. Né? Tudo ele é importante. Tudo isso é anti-estresse? Com certeza. Tudo que você fizer, eu digo sempre uma coisa interessante. Você pegue um copo de água e encha de terra e faça uma mistura. Ele vai ficar um barro, né? Deixe ele por 10 minutinhos parado e nesse tempo vá fazer uma meditação. Quando você voltar, aquele barro já desceu e a água está limpinha em cima. A mesma coisa na sua cabeça. Às vezes você está com a cabeça parecendo um copo cheio de água com barro. Dá uma paradinha, dá uma meditada, as suas ideias vão voltar para o lugar. Né? A respiração, gente, outro fator também importante. Às vezes só respirar, dar uma oxigenada no cérebro. O próprio yoga aprende muito com isso, né? Quem fizer, com certeza tem bons resultados, como melhorar a sua respiração. Então, medicina. Esse é um tema extremamente relevante que a gente tem que chamar a atenção aqui. Na quarta-feira, inclusive, aconteceu de ser aprovado no Congresso, né, um projeto de lei
onde permite que qualquer pessoa possa exercer a especialidade médica acupuntura. Né? Então, assim, a gente vai chamar a atenção que exercer a especialidade médica acupuntura tem um sentido. Desde 1995, o Conselho Federal de Medicina, ele realmente colocou a especialidade médica acupuntura porque ele entendeu que quando o paciente chega num consultório, ele chega com uma doença. E só pode fazer diagnóstico de quem tem uma doença, quem estudou isso, que é o médico. As duas maiores causas de chegar um paciente ao consultório é dor na coluna e dor de cabeça. Uma dor na coluna pode ser um câncer no rim com metástase para osso. Uma dor de cabeça pode ser um aneurisma. Então é importante se fazer o diagnóstico, para depois se utilizar para ver se cabe ou não aquela técnica. Se você permite que um acupunturista não médico vai te atender com uma dessas doenças, ele vai retardar o seu atendimento. Esse não é o melhor método e ao invés de estar te ajudando, ele está prejudicando a sua saúde. Então eu chamo a atenção, principalmente dos nossos deputados federais, que até a próxima quarta-feira assinem e rejeitem essa PL que foi aprovada e que qualquer pessoa torna-se médico através de um grupo de deputados. Isso é um absurdo. Vamos ouvir e aprofundar também esse tema, é um tema polêmico que traz para a comunidade e saber entender como é que isso, qual o impacto que isso vai trazer para a comunidade de modo geral. Agora, claro que você e o ouvinte sabe, tem como buscar essas ferramentas e saber mesmo quem está exercendo hoje, isso que tem de fato competência, conhecimento, aprofundamento para estar fazendo esse trabalho com a sua segurança e aqui a no sua programa. Saúde, né? Em primeiro lugar, a sua e saúde. A sua vida, né? E a gente tem trazido aqui profissionais, você conhece, né? Alguns que têm feito isso com excelência e de forma muito criteriosa. A gente quer agradecer, já 8h50, ele pediu, Patrícia, posso sair um pouquinho mais cedo? A gente... Tem um monte de gente esperando lá no consultório. A gente libera, vamos lá então, só deixando últimas dicas. Qualidade de vida, sem estresse, longevidade. Olhando agora para o nosso ouvinte, dizendo, olha, está começando a segunda-feira, vira a chave, mudança de hábito, qual seria a sua melhor recomendação? Você está dirigindo o carro da sua vida. Isso. Ok? Então você pode escolher se você vai para a rua cheia de buraco ou para a rua asfaltada. Você pode escolher o que você come, o quanto você dorme, seus relacionamentos, as pessoas com quem você vive, os médicos que você deve visitar, todos os métodos que todo mundo já conhece, que são anti-estresse. Então tome conta do carro da sua vida, porque senão você vai capotar ali na curva e não adiantou nada. Olha, eu não quero começar segunda-feira assim, mas é um alerta. Isso aqui não é para alarmar, é para alertar. É por amor a você, porque a gente quer que você viva bem e viva com qualidade de vida. Chamar a sua atenção para a sua autorresponsabilidade. Cuide da sua saúde, esse é o seu melhor bem. Muito obrigada, doutor Walter. Foi um prazer tê-lo aqui. Eu adorei, foi ótimo. Prometo voltar com mais tranquilidade, mais calma, sem estresse. Combinado? Sem estresse, tá bom? Ótima segunda-feira, a gente continua por aqui. Vamos agora ao nosso quadro Comer e Ser. Segunda-feira é dia de virar na chave também na sua alimentação. E eu volto já depois do quadro, encerrando o programa com você. Deixa eu te mandar nossa foto, me deu um ali. Só finalizar aqui. Vamos falar um pouco. E tem pergunta aqui, ela passa para bem, Celso, Paulo Matos, pergunte, tem idade para... Natal, sobre o que para iniciar